e na transmissão a gente falava sobre o carrinho do Eduardo, por mais que tenha, né, o retrato, o contexto da lesão muito séria, muito grave, um tornozelo quebrado, uma imagem acima de tudo muito forte do jogador Jamerson, o Eduardo errou o tempo de bola e acabou atingindo ali com o próprio joelho o Jamerson, que acabou, né, de forma infeliz, torcendo e quebrando o tornozelo. Mas, meu caro Ale Oliveira, você concorda com ele também? Talvez o retrato, né, da lesão que fez com que o árbitro expulsasse o atleta do Cruzeiro, Ale? Eu discordo dele e a regra também, né? Porque você pode cometer uma falta grave sem a intenção, você machuca o seu adversário, às vezes sem a intenção, mas a falta é passível de punição, né? Então, eu sinceramente me surpreendeu ele discutir a expulsão, né? Foi uma falta, ele não foi por querer, mas foi muito grave. Como acontece, por exemplo, às vezes o cara coloca a mão na bola, não é por querer, mas é pênalti. Então não foi por querer. Isso aí eu acho que quem viu a imagem tem essa convicção, né? Que não foi de propósito que ele fez. O carrinho, numa condição dessa, ele é temerário, ele é perigoso, mas ele faz parte do jogo, só que ele não conseguiu brecar o movimento. Mas ele pegou de forma violenta o seu adversário, cartão vermelho. Eu sinceramente me surpreendi muito com essa resposta dele. Como também toda vez que ele assim, tem uma coisa que o torcedor tem que entender, que é uma coisa o treinador fala para deixar um bom ambiente no grupo, e ele tem um bom ambiente, ele tem um controle do vestiário, tem um controle do clube, inclusive, né? E ele tem muita experiência para fazer isso, mas a gente tá atento às respostas. Ele falou de novo que ele tá muito satisfeito com o grupo dele, tá muito feliz com o grupo dele, mas ele tem muita dificuldade em mexer no time. Tem muita dificuldade. E às vezes, não é que o cara tá jogando mal. E a gente tem destacado muito isso, porque o Cruzeiro tem jogado bem a maioria dos jogos, né? Tanto que tá 7 jogos sem perder pelo Campeonato Brasileiro, 12 em toda a temporada. Não é que o cara tá jogando mal, é que o cara cansa. Você imagina hoje, ele falou sobre o desgaste. Ele falou, jogamos o segundo tempo todo, uma parte do primeiro período, e o segundo tempo todo com um jogador a menos, com o campo pesado, essa dificuldade, a pressão do adversário, sim. E você acha que ninguém se desgastou? Ele trocou o Caio Jorge porque ele tinha que trocar, então essa aí nem foi ele que trocou, né? Foi porque ele não ia tirar o melhor do time. E depois ele tirou o Matheus Pereira com atraso, mas tirou o Matheus Pereira. E aí? E ficamos aí. E ele confia no elenco, mesmo com todo esse desgaste. Então, assim, e uma coisa que tem que ficar bem clara, viu? Mas muito clara, viu, Rubinho? Eu acho, já falei 1 milhão de vezes, que eu acho o trabalho do Léo Jardim maravilhoso, sensacional, sabe? Excelente, muito bom. Mas a gente não precisa concordar com tudo. Não precisa concordar com tudo. Não tem por que concordar com tudo. E mesmo o Eduardo tendo sido expulso, eu concordei, por exemplo, com ele. E olha que o Eduardo foi expulso. Concordei com a escolha dele pelo Eduardo. Falava do Marquinhos, que era mais simples, do Gabigol, que era mais ofensivo. E o campo, a gente não tá lá para saber o real estado do campo. O campo mostrou que o Eduardo poderia ser importante, como ele foi. Porque 2 das 3 chances do Cruzeiro no primeiro tempo vieram da cabeça do Eduardo, que é forte fisicamente, que é alto, que entra bem na área, né? Depois ele acabou tendo essa infelicidade aí. Mas eu concordo com a entrada do Eduardo no lugar do Marquinhos, já que o Christian não estava disponível. Mas a gente não precisa concordar com tudo que ele faz, né? Não precisa concordar com tudo. E eu tenho batido nessa tecla já há algum tempo, inclusive no jogo contra o Flamengo, que ele ganhou o jogo. Ele tem um bom banco de reservas, segundo ele mesmo. Mas ele não usa. E se hoje os caras não cansaram, com um a menos, com um campo pesado desse, então os caras podem ir pro Ultraman, pode ir pra Maratona de Nova York. Os caras cansaram. E aí você tem condição, se você quiser, se você acreditar no teu elenco, de fazer as substituições. Na maioria dos jogos, né, Ale, em que o Jardim faz algum tipo de alteração, se a gente pegar a minutagem,
é depois dos 30 ou depois dos 40. Inclusive, o que ficou emblemático foi aquela alteração do Gabigol durante a partida contra o Flamengo, onde ele coloca o Bolassi, o Eduardo e o Gabigol depois dos 40 minutos, e o Cruzeiro acaba resolvendo o jogo ali. Ficou bem explícito a situação, onde ele demora muito para mexer. Muito para mexer, muito para mexer. Hoje o jogo já indicava alteração no intervalo. E ele não sabe, não. E depois, com o decorrer do jogo, eu tava cansado de ver os caras correr tanto, se matar em campo. Então, realmente, e você vai ver, se eles derem entrevista na zona mista, você vai ver que os caras vão estar muito cansados. Mas, enfim, no todo, tá terminando essa parte do campeonato. O Léo Jardim merece os parabéns. A partir daquele jogo, depois do jogo contra o Mushuc Runa pela Sul-Americana no Mineirão, ele bateu a mão, para não falar outra coisa, na mesa. Falou: vai ser do meu jeito. Quiser me mandar embora, pode me mandar embora, mas vai ser do meu jeito. Eu já mostrei para vocês que desse jeito não dá. Então vamos ver do meu jeito para ver se dá certo. E deu. E o time tá na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação do Flamengo. Então o trabalho do Jardim é muito bom, a perspectiva é maravilhosa. Até porque agora quem vai escolher, se é que vai ter contratação, quem vai escolher a contratação é o Léo Jardim, que manda no clube. Porque ele tem experiência, ele tem boa intenção, ele tem ótimas ideias e ele vai escolher quem que ele quer que jogue no time dele. Por exemplo, nesse elenco do Cruzeiro, ele escolheu um jogador, que foi o Wanderson, que tá jogando todos os jogos. Que taticamente é muito importante para ele. Você pode até discutir tecnicamente, mas taticamente é muito importante para ele e encaixou. Então ele vai atrás de perfil de jogador que ele acha que serve para esse esquema de jogo. E é muito justo. Então a expectativa, a esperança é que ele consiga deixar o Cruzeiro ainda mais forte. Não só com eventuais contratações, mas com mais um período longo de treinamento. Mais um período longo de treinamento que ele vai ter para condicionar. Porque vamos lembrar, quando ele é eliminado pelo América na semifinal do campeonato estadual com 2 empates, ele pega um grande período de treinamento, mas ele estava treinando um time que não está jogando. Naquele time não tinha, por exemplo, não tinha o Lucas Silva, né? Que tinha o Gabigol, tinha o Dudu como titulares, até o Eduardo foi titular. Ele treinou aquele período, mas não foi esse time que conseguiu chegar na pontuação do líder do campeonato, não foi esse time. Então agora ele vai ter um novo período, contratações pontuais, e como ele é muito bom treinador, a tendência é que o time consiga evoluir, embora vivesse um grande momento até o dia de hoje, até a parada, mas a tendência é de evolução, viu?